Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Irmão de jovem assassinada brutalmente em Patos de Minas pelo namorado fala sobre o crime. Jorge Marra, acusado de assassinar o ex-vereador Cássio Remes, é levado à júri em patrocínio. No NTV News desta quarta-feira você vai ver também. Polícia Civil prende suspeito de roubar 80 mil em posto de combustíveis em Patos de Minas. Modalidade de pagamento via Pix da CEMIG é alvo de criminosos. A gente mostra como foi a movimentação na abertura do Comine realizado pelo Unipan. O que pensa o eleitor patense sobre a decisão do voto para presidente no segundo turno? Prefeitura de Patos de Minas decide não oferecer transporte gratuito no dia das eleições. Minas amplia público para vacinação contra a meningite. Aposentada aguarda mais de 3 meses por medicação na rede pública. Acusado de homicídio em Patos de Minas é condenado a 12 anos de prisão. Isso e muito mais agora no NTV News. Pela primeira vez, a família de Gilmara falou sobre o brutal assassinato da jovem de 21 anos no último dia 14 de outubro em Patos de Minas. Só no dia seguinte que o feminicídio foi relatado à polícia. A jovem foi espancada até a morte pelo namorado que confessou o crime. Em entrevista exclusiva ao jornalismo da NTV, o irmão mais velho de Gilmara, assassinada brutalmente em Patos de Minas, tem boas lembranças da jovem, alegre e comunicativa. A minha irmã era uma pessoa muito alegre, uma pessoa doce, né? Ela era a caçula, né? Era a mais nova da família. Ela tinha 21 anos. Nasceu no estado de Alagoas, na cidade de Maceió, né? Minha irmã em 2019 chegou a vir morar comigo aqui no Mato Grosso do Sul, onde eu moro, em Costa Rica, Mato Grosso do Sul. Passou 6 meses comigo aqui, porém ela era ainda de menor, né? Depois resolveu voltar, né? Deve não ter se habituado aqui com o clima, né? Que é totalmente diferente com o de Alagoas. Mas a minha irmã era esse tipo de pessoa que a maioria do pessoal conhecia, né? Ela era uma pessoa muito alegre, uma pessoa que gostava de se divertir, uma pessoa que gostava de fazer amizade. Pádua contou que Gilmara veio morar em Patos de Minas há 5 meses, por influência de uma amiga, e que depois da mudança, a comunicação com a irmã não era mais frequente. Uma colega dela que a gente conhecia lá em Alagoas, né, que incentivou ela aí a trabalho. Então ela resolveu ir. Porém eu, como sou o irmão mais velho, eu não estava sabendo de nada. Eu não sabia se ela tinha viajado, se não tinha. Depois de algum tempo eu fiquei sabendo que ela estava aí nessa cidade, Patos de Minas, estava trabalhando e estava tudo bem, por enquanto tudo bem. Mas o contato com ela não era igual de antigamente, sabe? Que a minha irmã ela gostava muito de postar status. E de repente, ela sumiu da internet. A família não conheceu Diego Rezende. O irmão soube do relacionamento de Gilmara com o rapaz que durava 3 meses há pouco tempo, mas sentiu que a jovem sofria algum tipo de manipulação. Ela mesma que falou pra mim, né? Ela mesma que falou pra mim que estava casada, porém ela não falou de nada do que estava acontecendo com ela, né? Eu creio que ela estava sendo manipulada, né? Ela estava sendo dominada pelo cara. Ameaçada, na verdade. A gente não estava ciente do que estava acontecendo, não. Né? Porque ela calou, né? A família não tinha noção do que se passava com a Gilmara, mas uma amiga da jovem em Patos de Minas contou à família, depois do crime, de uma situação estranha vivida pela jovem com Diego. Teve um certo dia que essa colega dela, que ela morava lá na casa dela, antes dela firmar um conjugue com o Diego, falou pra minha irmã lá de Alagoas que a Gilmara tinha feito uma chamada de vídeo pelada em cima da cama, certo? Porque não tinha como sair e tinha mais 2 pitbull na frente, no caso vigiando, né, pra ela não sair. Eu acho assim que todas as vezes que ele ia sair, ele tirava a roupa dela, deixava ela pelada pra ela não ter condição de sair, né? E daí, essa amiga dela falou pra minha mãe, falou pra minhas irmãs, e a gente foi entrar em contato com ela, né? Ela falou que ele era usuário de droga, mas tinha mudado,
Então, no caso, ela defendeu ele, né? Ela quis defender ele. Mas, em relação a isso aí, ela não afirmou pra gente que tinha acontecido, né? Sobre essa ocasião aí dela estar sendo refém dele, né? Porque se ela tivesse falado, a gente teria tomado alguma atitude. Depois de tudo o que aconteceu, Pádua revelou que a amiga de Gilmara mudou de Patos de Minas por medo. Pegaram o telefone da Gilmara, né? E viram o número da colega dela, que morava aí em Patos de Minas, que hoje não reside mais aí, ela foi embora, não sei por que motivo ela saiu, né? Com medo, ela falou para nós que foi embora. Para Pádua, ainda faltam esclarecimentos sobre o caso e se indigna com o fato da amiga de Gilmara saber do relacionamento abusivo e não ter denunciado. Teve muitas coisas que foi relatada aí que tem que ser explicado nesse caso, né? Que eu creio que está sendo apurado, né? Porque a minha irmã já vinha sendo maltratada várias vezes, muita gente sabia, né? Inclusive essa colega dela sabia, né? E não teve capacidade, não teve coração, não teve sentimento de chegar até a gente e falar que a nossa irmã estava sendo agredida, que a nossa irmã estava apanhando, né? Para que a gente tomasse alguma atitude em fazer com que ela se saísse desse cara, né? Desse psicopata, desse marginal. Pádua estranhou o fato de Gilmara ter aceitado a proposta de Diego de fazer homenagem, de ter que se relacionar com outro homem junto com o namorado. Eu creio que a minha irmã foi forçada, independente. Mesmo se não fosse forçado, fosse com o sentimento dela, nada justifica o que ele fez, né? Nada justifica o que ele fez da forma que ele fez. Ele foi um covarde em ter feito o que ele fez com minha irmã. Teve comentários que falou que a minha irmã era prostituta, teve comentários que falaram que a minha irmã era do Fatal Model, que é um site de relacionamento, que eu cheguei até a pesquisar, né? Nesse site aí, o pessoal de Patos de Minas aí, eu não consegui achar a foto da minha irmã, mas é igual eu acabei de falar pra você. Independente se ela fosse a pior prostituta, não justificava o que ele fez. Na entrevista exclusiva ao jornalismo da NTV, a família pede justiça no julgamento da irmã brutalmente assassinada pelo namorado em Patos de Minas. O corpo de Gilmara foi sepultado em Flecheiras, estado de Alagoas, 3 dias depois do crime. Muitas pessoas ajudaram com dinheiro para que fosse feito o traslado até a cidade natal. O valor que eles cobraram foram 13 mil reais para levar o corpo até a cidade, certo? Mas desses 13 mil reais, teve mais 2 mil reais que foi para a aplicação do formol, né? Onde a gente foi conseguindo esse dinheiro e foi passando. E também a gente teve a ajuda da prefeitura vizinha lá da nossa cidade, sabe? De uma prefeitura de uma cidade vizinha que chegou a ajudar, onde a gente conseguiu arrecadar o valor e efetuar o pagamento. E o pessoal se solidarizou e ajudou a gente até a gente conseguir o valor que foi pedido pela funerária, para que a gente desse um enterro digno para nossa irmã. Na entrevista exclusiva ao jornalismo da NTV, Pádua contou que o desejo da família agora é que Diego seja julgado com rigor. Estão alegando que ele tem insanidade mental, né? São coisas que o advogado, ele ganha para isso, né? Para proteger, eu sei como é que pode, mas é o trabalho dele, né? Sei como é que pode o advogado pegar uma causa do marginal desse aí, que fez o que ele fez, mas o que eu tenho para falar é o seguinte: infelizmente ele vai ter que pagar, ele vai ter que ser julgado, ele tem que ser condenado, né? Embora se bateu o arrependimento ou não. A minha irmã foi torturada, minha irmã pediu para ele levar ela no hospital e ele mesmo assim não se convenceu com o pedido dela, deixou minha irmã morrer, né? Porque minha irmã perdeu todo o sangue que ela tinha. Então isso foi uma morte que chocou o Brasil. Um ex-detento, né? Como eu acompanho o noticiário aí de Patos de Minas, tanto em relação da minha irmã como em relação dele, ele já é um ex-detento, né? Ele é um cara que já se envolveu com bagunça, com droga, né? Agressão física. Então, entrou mais esses 3 crimes aí, né? O pessoal estão comentando aí que é cárcere privado, ocultação de cadáver e feminicídio. São 3 crimes gravíssimos, aonde ele mesmo confessou. O que a gente quer é justiça. O que a gente quer é que esse cara apodreça na cadeia
e que ele sofra o triplo do que minha irmã sofreu. Que isso não vai acontecer, né? Ele na cadeia, ele não vai sofrer a tortura que minha irmã sofreu, né? Mas a gente quer que ele pague, que ele seja julgado e condenado. A Polícia Civil identificou o homem de 28 anos que é apontado como responsável pelo roubo de R$80 mil em um posto de combustíveis no mês passado, aliás, no mês de agosto, aqui em Patos de Minas. Pois é, esse roubo aconteceu no dia 22 de agosto desse ano e a prisão desse homem aconteceu na última sexta-feira aqui em Patos de Minas. De acordo com as informações, esse homem chegou nesse posto de combustíveis, anunciou o assalto, obrigou que a funcionária levasse ele até uma sala onde havia um cofre e de lá ele levou aproximadamente R$80 mil. Depois ele acabou trancando essa funcionária nessa sala. Eu vou conversar agora com o delegado, doutor Érico Rodovário. Doutor, como que vocês chegaram até esse homem? Olha, foi uma investigação que a Polícia Civil tem feito aí desses últimos dias, no intuito de identificar a autoria deste roubo, um roubo que gerou um alto prejuízo econômico, uma brutalidade em nossa cidade, que a Polícia Civil tem atuado no sentido de coibir para que atitudes semelhantes não voltem a ocorrer. No dia, chegaram 2 indivíduos em uma motocicleta, estacionou, aparentando ali uma normalidade de um cliente, em que somente um deles, o passageiro, desceu e dirigiu a uma sala no interior do estabelecimento. Até então, tudo aparentava ser uma normalidade, uma pessoa que seria até de conhecidos dos funcionários, em que, infelizmente, os funcionários foram surpreendidos quando esse indivíduo retira sua mochila, uma arma de fogo, aponta para essa funcionária e determina que o cofre deveria ser aberto. Demonstrando ali um conhecimento da rotina e de tudo que estava se passando ali naquele local, o indivíduo repassa essa mochila, todo o dinheiro do cofre é passado para o interior dessa mochila, cerca de R$80 mil, e após ele sai normalmente, a deixando trancada naquele cômodo, e sai normalmente até o indivíduo que o aguardava na motocicleta e evade em sentido ignorado. Então, nesses últimos meses, a Polícia Civil buscou várias câmeras de monitoramento nas proximidades, no intuito de identificar a motocicleta e os 2 indivíduos, em que logramos êxito na identificação desse indivíduo que abordou as vítimas. Doutor, é possível apontar, afirmar se esse homem que foi preso, ele é um ex-funcionário desse posto de combustível? Ele foi a mando de alguém para esse local? Olha, como ele foi preso pela Polícia Militar, após a expedição do mandado pelo Poder Judiciário, nós ainda não tivemos o contato direto com ele. O que nós temos conhecimento é que é um indivíduo altamente perigoso em nossa cidade, vários roubos aqui, o nome dele sempre é citado como suspeito. E nesse já ficou configurada a sua participação com vários indícios que ficou reproduzido no corpo do inquérito, o que gerou essa prisão. A princípio, nós não temos essa informação de que ele já tenha trabalhado neste local. Como eu disse, ele é um indivíduo que é suspeito de vários roubos em nossa cidade, e acreditamos que ele angaria essas informações, provavelmente, de um meio obscuro aí, seja com ex-funcionários, com funcionários ou até mesmo monitoramento dos locais. Doutor, esse homem foi preso, como eu disse, na última sexta-feira, dia 21 de outubro. Essa prisão aconteceu aqui em Patos de Minas, ele tem 28 anos de idade. Agora a polícia continua trabalhando aí para a identificação desse segundo homem que participou deste crime? Isso, nós já temos indícios que demonstram a propriedade e identificação dessa motocicleta. Vamos continuar trabalhando para demonstrar se existem outras pessoas envolvidas, bem como identificar o motorista dessa motocicleta. Então, a Polícia Civil continua o seu trabalho, mas não poderíamos deixar de fora um indivíduo que já é conhecido no meio policial por praticar roubos, que já estava identificado, então já representamos pela sua prisão e a investigação continua quanto aos demais. Tá certo, doutor, muito obrigado pelas informações. Matheus Borges para o jornalismo da NTV. Depois do intervalo aqui no News, o que pensa o eleitor patense sobre a decisão do voto para presidente no segundo turno? E Jorge Marra, acusado de assassinar o ex-vereador Cássio Remes, é levado a júri em patrocínio.
O ex-secretário municipal de Obras e Patrocínio Jorge Marra, acusado pelo assassinato do ex-vereador Cássio Remes, ocorrido em 2020, foi levado a júri nesta quarta-feira. Ainda era cedo quando uma fila se formou entre os que se inscreveram para acompanhar o julgamento. As manifestações foram silenciosas, apenas com faixas e cartazes. Alguns pediam justiça para a vítima e outros a liberdade do acusado de homicídio. Devido à repercussão do caso, a Polícia Militar promoveu esquema de segurança no entorno e nas dependências do Fórum da Comarca de Patrocínio. Jorge Marra responde por homicídio qualificado com motivo torpe e uso de meio que impossibilitou a defesa da vítima, além de porte ilegal de arma de fogo. Durante o julgamento, os advogados de acusação reclamaram de supostas interferências por parte do prefeito Deiro Marra, que é irmão do réu. Uma estratégia de Deiro Marra tentar na primeira fileira do julgamento. Ele encara pessoas, ele faz gestos, um olhar de ódio para nós, advogados de assistência de acusação, como também para o Ministério Público. Toda testemunha que fala que realmente aconteceu. Nós acreditamos na justiça e acreditamos nos jurados. Mas é claro que o objetivo é este, ele vir, não só ele, todo o seu grupo político vir para frente, das 5 testemunhas de defesa, 4 são servidores municipais. Então, enfim, isso é algo lamentável. Eles estão sim tentando qualquer tipo de interferência, como fizeram durante todo o processo. A mãe de Cássio Remes, Francisca Carneiro, falou como foi ficar frente a frente com o acusado de matar o seu filho. Por incrível que pareça, eu não tive sentimento nenhum, assim, nem de ódio, nem de rancor, nem de mágoa. Simplesmente vi um ser humano que cometeu um pecado perante a Deus e que ele vai ser responsabilizado por isso, não por mim, por quem comanda o universo. Então, eu não tenho nenhum sentimento nem de ódio, nem de rancor, de nada com relação a ele. Eu quero é que ele fique em paz e que Deus tenha misericórdia dele. Para o advogado que trabalha na defesa, Marra teria agido em uma situação que o forçou a se defender. A instrução processual foi excelente para a defesa. 10 testemunhas foram ouvidas, agora o seu Jorge vai ser interrogado e ficou claro que o Cássio era um perseguidor, uma pessoa agressiva, uma pessoa que fazia denúncias infundadas, que ofendeu, que agrediu o seu Jorge Marra dentro do veículo, que não teve outra alternativa a não ser se defender. Eu tenho muita confiança no júri de patrocínio. A vereadora disse acreditar em um desfecho justo para o caso. Eu não tenho dúvida de que vai ser justo. Quem é justo é Deus, mais ninguém. Então vai ser justo, de acordo com que Deus entender que é o melhor para o réu. Então, o réu ainda ficará preso pelo tempo que ele precisa, de acordo com a lei dos homens e com a lei divina. Eu não tenho dúvida quanto a isso. A gente continua acompanhando esse julgamento que não terminou, começou às 8 da manhã, segue, não tem hora para terminar, provavelmente vai aí varar a noite afora o julgamento lá em Patrocínio de Jorge Marra. E daqui a pouquinho a gente vai fazer contato com a nossa equipe que está lá para atualizar como é que está a movimentação, em que pontos que estamos lá, em que ponto que está esse julgamento do ex-secretário Jorge Marra, que é acusado de assassinar Cássio Remes. Faltando apenas 4 dias para o segundo turno das eleições presidenciais, nós fomos às ruas para saber a opinião dos eleitores patenses neste momento histórico para o país. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, terminou em primeiro lugar no primeiro turno com 48,43% dos votos, o equivalente a 57.259.504 votos. O atual presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, que tenta a reeleição, ficou com 43,2%, o equivalente a 51.072.345 votos. De acordo com o TSE, do total de 156.459.011 eleitores aptos a votar, 123.682.372 compareceram às urnas, número equivalente a 79,5%. Os votos válidos totalizaram 118.229.719. A abstenção alcançou 32.770.982 e representou
20,95%. Os votos nulos foram 3.487.874, o que corresponde a 2,82% do total de votos. Já os votos em branco somaram 1.964.779. Lula e Bolsonaro agora travam uma batalha pelos votos. Pelas ruas de Patos de Minas, alguns eleitores manterão o voto do primeiro turno. Já está decidido já. Qualidade de pessoa que tem um perfil de humanismo. Tenho, está definido. É o que eu escolhi, a primeira e a segunda. Já sim. O que pesou para a senhora decidir esse voto? Precisou ver a crise mundial, né? Precisou ver o tempo que nós estamos vivendo, o que a gente está passando. Outros mudarão o voto. Eu mudei o voto. Por que mudou o voto? Eu dei vontade. Tá difícil. O primeiro turno eu não estava aqui na cidade. Aí justifiquei, né? Aí agora deu o segundo turno também, tá difícil. Tem gente que nem pretende votar. Nenhum dos dois. Não vai votar? Nenhum, não voto em ninguém. Por quê? Não gosto de política. Nem lá eu vou. Nem pretendo aparecer. E tem aqueles indecisos que cobram a falta de apresentação de propostas. Ainda não. Por que ainda não? Porque tá difícil demais. O que precisa para a senhora decidir o voto, senhora? Ai, meu Deus. No primeiro turno eu não votei em nenhum dos dois. E agora pra ser sincero. E agora no segundo até agora eu tô indecisa. Tá difícil esse ano? Tá difícil. Um atacando o outro ao invés de, né? Por que ele não fala as propostas que a gente precisa? Aí fica um atacando o outro e você fica meio indeciso. Faltam 4 dias aí para as eleições, né? A seguir aqui no News tem a previsão do tempo para quinta-feira. Modalidade de pagamento de Pix via Pix, né? Para a CEMIG é alvo de criminosos. Você vai ver também, a gente mostra como foi a movimentação na abertura do Comini, que é realizado pelo Unipan. Para evitar que clientes caiam em golpes, a CEMIG divulgou um alerta. Quem faz a opção pelo pagamento via Pix precisa tomar cuidados adicionais. Isso porque criminosos vêm tentando confundir o consumidor. O que é para ser uma facilidade pode virar um baita prejuízo se o consumidor não ficar atento. Boletos fraudados, ligações de falsos atendentes bancários, clonagem de WhatsApp e até emissão de QR Codes falsos fazem parte das estratégias mais comuns utilizadas pelos golpistas para confundir o cliente na hora da realização de um Pix. E aí, ao invés de se livrar de uma conta, se contrai uma dívida e ainda se leva um golpe. E as faturas de cobrança de energia elétrica têm sido um grande alvo de criminosos. Por isso, a CEMIG vem alertando os clientes a não concluírem o Pix sem a certeza de que a cobrança foi emitida pela companhia. Uma das opções mais simples é verificar a conta devida utilizando o WhatsApp da companhia, 31 3506 1160. Antes de concluir o pagamento via Pix, confira os dados que aparecem na tela do aplicativo bancário. Deve aparecer o nome da CEMIG como beneficiário, juntamente com o CNPJ impresso na fatura de energia. Foi aberto na noite desta terça-feira o Congresso Mineiro de Empreendedorismo realizado pelo Unipan. O Comini voltou ao formato original de forma presencial. A 17ª edição do Comini reuniu mais de 500 alunos, empreendedores e pessoas da comunidade no Centro de Convenções e Eventos Unipan. Neste ano, o congresso voltou a ser realizado de forma presencial e o número de inscritos surpreendeu a comissão organizadora. A gente fica bastante satisfeito de voltar à presencialidade, casa cheia. Nós voltamos com o Comini, 17ª edição. 16 anos, o maior congresso de empreendedorismo de Minas Gerais. A gente volta a revisar eles. Começamos com a Mari Palma, né? Um case de sucesso de jornalismo, que vem dar o depoimento dela pra gente. A gente tem o Jackson Follman, que é uma figura que exala energia, né? Satisfação, motivação, vem compartilhar isso com a gente. E ele está muito satisfeito de voltar a Patos de Minas, ele já jogou no RT, então ele tem uma identidade com a cidade, está bastante satisfeito. E no último dia a gente fecha com o Caíto Maia,
que é o CEO da Chili Beans, um caso que todo mundo conhece de sucesso, realmente empreendedorismo, um Shark Tank pela primeira vez no Comini. Então a gente fica satisfeito que a comunidade, que os empresários, que os alunos aceitaram o nosso convite, estão aqui com a gente para esse evento que com certeza vai ser um sucesso. No momento de escolher os palestrantes que participariam do congresso, foi pensado como eles poderiam ajudar a complementar a formação dos alunos presentes durante o evento. Traz um clima de sucesso, de iniciativa, o outro de otimismo, de superação, o outro de empreendedorismo também. Então, são figuras que completam a formação dos nossos alunos. A gente volta a falar sobre o julgamento de Jorge Marra, acusado de matar a tiros o ex-vereador Cássio Remes. O repórter Rafael Ribeiro está no Fórum de Patrocínio. Boa noite, Rafael. O que há de novo por aí? A sentença já foi proferida? Odair Cardoso, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o NTV News. Não foi ainda proferida a sentença em desfavor a Jorge Marra. Nós estamos aguardando, inclusive, esse momento que deve acontecer, não agora, mas pelo andar de todo o júri aqui, deve demorar bastante. Isso porque a oitiva das testemunhas terminou agora há pouco antes do café da tarde, né? E aí logo depois, agora no início da noite, eles já voltaram com o depoimento de Jorge Marra. Foram ouvidas 10 testemunhas que falaram um pouco da vida de Cássio Remes, um pouco da vida de Jorge Marra, aquele procedimento que todo tribunal de júri tem mesmo. E aí agora entra a fala do Jorge Marra, que neste exato momento está ali falando na tribuna do tribunal de júri, e ele está então falando um pouco sobre a sua vida política, sobre todos os acontecimentos, inclusive chegou a chorar ali enquanto falava. Tudo isso está sendo acompanhado por quem está lá dentro. A gente não teve acesso, as portas foram fechadas para esse momento. O único momento em que as portas foram fechadas foi esse momento em que o Jorge Marra está falando. Para quem não sabe, o Jorge Marra ele é o principal suspeito de ter assassinado Cássio Remes em setembro de 2020, a tiros na porta do barracão da Secretaria de Obras aqui da cidade de Patrocínio. Durante todo esse julgamento, que começou por volta de 9 horas da manhã, teve cerca de 1 hora de atraso, nós acompanhamos todos os desdobramentos, tudo que está acontecendo aqui, nós estamos passando para quem está em Patos de Minas e toda a região, e está acompanhando também os nossos telejornais. E o que deve acontecer a partir de agora, já que Jorge Marra fala nesse momento. Depois da fala dele, entra então a denúncia do Ministério Público. O promotor vai falar, vai expor a sua denúncia, vai colocar os pontos, inclusive na denúncia tem um homicídio duplamente qualificado com o motivo torpe e o motivo que impossibilitou a defesa da vítima. Foram 2 qualificadoras arroladas dentro dessa denúncia feita pelo Ministério Público. O advogado de defesa diz que vai contestar o motivo torpe, vai contestar o motivo que impossibilitou a defesa da vítima e pede a absolvição de Jorge Marra, que já está preso há cerca de 2 anos, pouco mais de 2 anos, aqui na penitenciária de Patrocínio. Ele até chegou a pedir uma prisão domiciliar por causa do estado de saúde, já é de idade, mas não foi concedida e até hoje ele está preso por esse crime que aconteceu em setembro de 2020. E nós vamos acompanhar durante todas as horas aqui da noite. Esse julgamento não tem hora para terminar, viu? A expectativa era que começasse um outro julgamento amanhã, né, complementando a esse, e que os jurados ficassem na cidade em algum hotel, mas parece que eles não conseguiram uma vagas suficientes para todos os jurados aqui em Patrocínio, para que eles possam, né, continuar esse julgamento amanhã. Então o que deve acontecer? O juiz deve ficar até a madrugada, né, se isso acontecer, com esse julgamento, que tem a fala do Ministério Público, a fala da defesa de Jorge Marra, e logo depois vem a réplica, a tréplica, e isso vai desrolando e vai cada vez mais demorando. A nossa equipe vai ficar por aqui a postos, em frente ao Fórum da cidade de Patrocínio, trazendo e atualizando você que está em casa, né, sobre esse julgamento que acontece aqui na cidade de Patrocínio, um caso que ganhou repercussão nacional, e nós estamos aqui trazendo informações para vocês que estão em casa. As imagens são do Diego Braga, Rafael Ribeiro, de Patrocínio, direto com você, Odair Cardoso, no NTV News. A qualquer momento a gente volta. Obrigado, Rafael, pelas informações. A gente vai continuar acompanhando, como ele disse,
e trazendo aqui para você, né, todas as repercussões, desdobramentos aí. Claro que, pelo que foi dito, deve ser na madrugada, então os nossos jornalísticos de amanhã, tanto no 30 Minutos quanto no programa Game Aventura e também no NTV News, a gente mostrar a decisão do júri, né, o que esse julgamento, né, os desdobramentos e tudo que vai ser aí resolvido nesse júri que acontece hoje em Patrocínio. Então vamos saber como é que fica o tempo amanhã em Patos de Minas e nos municípios vizinhos. Previsão do tempo. A quinta-feira deve ser com céu parcialmente nublado e com possível instabilidade. De acordo com o IMET, há previsão de pancadas de chuva no período da tarde no Alto Paranaíba e Noroeste. O calor continua e a umidade relativa do ar registra 30%. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 19 e 32 graus. Em Rio Paranaíba, de 19 a 31 graus. Em Presidente Olegário, de 20 a 34 graus. Em Coromandel, a máxima prevista é de 33 graus. E em São Gonçalo do Abaeté, variação de 20 a 35 graus nesta quinta-feira. Daqui a pouco aqui no News, Prefeitura de Patos de Minas decide não oferecer transporte gratuito no dia das eleições. Minas amplia público para a vacinação contra a meningite e a aposentada aguarda mais de 3 meses por medicação na rede pública. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou a instrução para garantir que estados e municípios possam oferecer transporte público gratuito aos eleitores no segundo turno das eleições neste domingo. Governadores e prefeitos que decidirem ofertar transporte público não poderão sofrer punições pela Lei de Responsabilidade Fiscal por empregarem dinheiro público para custear a medida. Além disso, poderão ser oferecidas linhas especiais para locais de longa distância com contratação de ônibus escolares. Em Patos de Minas, a Prefeitura decidiu que não irá oferecer o transporte público gratuito no dia 30 de outubro. Informou, a gente vai colocar na tela inclusive a resposta da Prefeitura, informou que não possui recursos financeiros para custear o passe livre total, porque parte do orçamento está sendo utilizada para evitar o aumento da passagem de ônibus. Justificou ainda que Patos de Minas possui mais de 70 locais de votação e o eleitor que considera o local onde vota longe de casa teve também a oportunidade de solicitar a mudança para o endereço mais próximo de sua residência, disse a Prefeitura de Patos de Minas. O secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, disse hoje que Minas alcançou o patamar inicial da pandemia registrado quando o vírus chegou ao Brasil. O governo de Minas criou um novo grupo para reforçar a vacinação contra a meningite C no estado. As imunizações começam a partir do dia 3 de novembro, próxima quinta-feira. Neste novo grupo estão estudantes entre 16 e 30 anos, profissionais da saúde e também da educação, do ensino superior e técnico e ainda estudantes universitários. O secretário da Saúde, Fábio Baccheretti, explicou em coletiva de imprensa aqui na cidade administrativa o porquê desta ampliação. A meningite, como eu apresentei, nós estamos com 76% a 77% de cobertura vacinal. Temos que aumentar esse grupo para 95%. E, como eu falei, as ações que nós estamos fazendo de coordenar junto ao município, na metade dos municípios já foram treinados e capacitados, a gente não ter só um grupo a mais, mas ter a vacina efetivamente aplicada. Na coletiva, o secretário Fábio Baccheretti também trouxe dados sobre a vacinação contra a polio, que tem, neste momento, a cobertura vacinal de 81% e a meta de 95%. É muito heterogêneo. A região de Patos de Minas, por exemplo, bateu uma meta de 95%. Ou seja, é possível a gente conseguir bater a meta, mas a região metropolitana em especial, região do nordeste do estado, como o Vale do Mucuri, ali nós estamos tendo uma cobertura vacinal ainda muito aquém do esperado, mas é possível, temos regiões que estamos conseguindo bater essa vacinação. Baccheretti também apresentou dados sobre a monkeypox aqui em Minas Gerais, com 3 registros de mortes e 553 casos confirmados. Em relação ao monkeypox, está algumas doses que vieram da OPAS ao governo federal está sendo testada em grupos específicos para que ela seja distribuída para os estados. A expectativa é que eles definam qual que é o grupo, provavelmente o grupo mais vulnerável à doença são os imunocomprometidos, mas também tem aqueles também que são mais expostos ao vírus, como pessoas que trabalham em laboratório
manuseando amostras de monkeypox como trabalhadores de saúde em centros que tratam pacientes com monkeypox. Então, essa definição ainda não existe, estamos esperando o governo federal decidir qual que é o grupo e também ultrapassar a fase de testes para que a gente receba as primeiras vacinas de monkeypox. Agora a gente mostra o drama de um aposentado que precisa fazer uso de insulina, mas tem encontrado dificuldades para custear o medicamento. A espera de ajuda por meio da saúde pública já dura mais de 3 meses. O senhor Dalmi tem 73 anos. Há 6 anos, ele descobriu que tem diabetes. Eu olhava assim para as lâmpadas, elas estavam assim piscando. Aí eu tinha marcado uma consulta lá no posto de saúde, lá do Novo Horizonte. Aí eu falei para a médica: doutor, acho que eu estou com mais problema de visão do que outra coisa. Ela falou: por quê? Eu falei: não, porque eu olho para a lâmpada, ela está piscando, as lâmpadas estão piscando, os faróis do carro estão piscando. Aí ela falou assim: peraí, deve ser outra coisa. Vamos olhar essa diabetes sua, vamos ver como é que está. Aí quando ela aferiu a diabetes, estava 480. Ela falou: corre para a farmácia, vai tomar esse medicamento, porque a sua diabetes você pode desmaiar a qualquer hora. Ao longo destes anos, o aposentado chegou a sofrer acidentes devido à gravidade do problema de saúde. 2 vezes eu desmaiei, eu caí, a primeira vez eu caí aqui da cama, desmaiei, fui para o hospital, fraturei uma clavícula, 2 dedos, cortei o braço, que eu caí aqui a primeira vez. Na segunda vez, eu tornei a desmaiar, caí, fui para o hospital, a glicemia estava 36, a pressão estava 5, aí o corpo bombeiro me levou para o hospital, onde eu fiquei em coma 1 dia, até voltar ao normal da pressão. Para tentar controlar, ele faz uso de medicações, que por mês chegam a custar R$ 1.200. Todo mês, olha. Todo dia eu tenho que tomar tudo isso daqui, ó. Eu começo a tomar 2 horas da manhã. Tem 2 medicamentos que eu tenho que tomar, um para o coração e o outro para não dar problema no estômago, 2 horas da manhã. Esse eu começo 2 horas, aí depois, quando dá 6 horas, eu tenho que fazer nebulização por causa do pulmão, que eu tive 3 pneumonias só esse ano. 3 pneumonias, e aí 7 horas eu tenho que tomar insulina, 10 horas eu tenho que tomar o glifage, depois 3 horas eu tenho que tomar um para trombose, porque eu tive problema também de trombose, perdi a força das pernas, depois eu tenho que tomar o glifage novamente 7 horas da noite, depois mais tarde eu tenho que tomar esse outro para dormir. Depois eu tenho que tomar esse Odrion para inchaço nos pés. Então, todos esses medicamentos são 16 por dia que eu tenho que tomar, 16 medicamentos por dia para poder controlar a diabetes e a trombose. De acordo com ele, há mais de 90 dias, espera poder receber insulina de forma gratuita. Nada. Olha, eu fui no posto, fiz uma consulta, eles me encaminhou para a doutora Letícia, que trata de problema de diabetes. Ela pediu uns exames, que eu já tinha levado uns exames prontos. Ela falou: olha, como está um pouco velho, vamos fazer um novo exame? Vamos. Aí eu fiz mais 12 exames de sangue. Aí ela escreveu aqui que eu levasse ao posto de saúde aqui do Guanabara e que lá eles iam me encaminhar novamente para o retorno a ela, para ela poder elaborar a receita, para me levar a GRS, para mim poder conseguir a insulina. Mas já passou em torno de 90 dias e até hoje
Eu ligo lá no posto de saúde, fala que está em andamento, está em encaminhamento. 90 dias, será que é impossível fazer esse encaminhamento? Nós viemos aqui na unidade de saúde da família do bairro Guanabara, onde, segundo o senhor Dalmi, ele esteve. E em conversa com algumas colaboradoras aqui do posto, elas disseram que ele consultou no dia 8 de setembro. E agora ele aguarda a chamada para que possa mostrar o resultado dos exames. Cansado de esperar, ele pede celeridade. Eu tenho que comprar todo mês essa insulina, que custa R$ 284, que só dá para 25 dias. E fora esses medicamentos aí que eu tenho que tomar todo dia, eu não estou suportando mais, aposentado, a conseguir tudo, a comprar tudo isso, além da minha esposa também, que tem que tomar medicamento controlado. Então, eu já solicitei, já enviei os documentos, está nas mãos deles lá no posto. É só elaborar o pedido de encaminhamento para a doutora Letícia elaborar a receita. Depois do intervalo aqui no News, o Instituto de Referência em Pós-Graduação de Implantes Dentais comemora um ano em Patos de Minas e acusado de homicídio é condenado a 12 anos de prisão. O INPES, referência em pós-graduação de implantes dentais e harmonização orofacial, está comemorando um ano em Patos de Minas. Referência em pós-graduação de implantes dentais, cursos de harmonização facial e tratamentos estéticos e bucais diversos, o INPES Odontologia possui 14 anos de tradição e sucesso em Uberlândia. Na capital do milho, o Instituto acaba de alcançar a marca de um ano de excelência. A gente viu a necessidade de dar uma direção, né, para que esses profissionais eles conseguissem atender as expectativas dos pacientes, né, e que os pacientes tivessem os seus tratamentos feitos com previsibilidade, com um know-how, né, que direcionasse o tratamento para o sucesso, né, e com equipamentos e com novidades. Então, assim, a ideia da gente era, de fato, ter um centro de formação que conseguisse ser um centro diferenciado do ponto de vista, né, da qualidade dos profissionais que sairiam desse centro. Só em Patos de Minas, o INPES conta com diversos professores renomados, sala de aula para 24 alunos, 6 consultórios clínicos com equipamento de ponta, incluindo o aparelho radiográfico panorâmico. O professor Albert Souza Morim conta que a abertura da filial na cidade foi para suprir uma demanda natural. INPES, como é referência em implantes dentais, então o pessoal procurava lá em Uberlândia. Então nós vimos essa necessidade de estar vindo aqui para Patos de Minas para atender o Alto Paranaíba. Como eu costumo dizer, Patos de Minas está para o Alto Paranaíba, assim como Uberlândia está para o Triângulo Mineiro, ou seja, duas cidades polos muito importantes, e aqui não havia, então, uma pós-graduação assim, de excelência, né? Como o INPES é para o Triângulo Mineiro e para o Brasil. O coquetel para celebrar o aniversário de um ano do INPES em Patos de Minas contou com os alunos da primeira turma da especialização em implantes dentais, que também celebrou a conclusão de 50% do curso. Essa pós aqui eu nunca imaginava que ia ser estruturada igual está aqui. Eu recomendo a todas as pessoas que queiram fazer nas outras áreas, na área de implante, que o INPES, com o pessoal aqui, com os diretores, os donos aqui, são excelentes. Com a chegada do INPES em Patos de Minas, a vida dos alunos foi facilitada. O Tiago Arantes, por exemplo, faz hemodiálise, e deixar a cidade para se especializar estava fora de cogitação. Com a vinda do INPES aqui para Patos de Minas, foi a oportunidade que eu tive de fazer uma pós-graduação. Porque eu tenho um problema de saúde e, assim, para a gente deslocar daqui, né, fica uma coisa muito mais difícil, porque esse deslocamento impossibilita da gente fazer o curso. Então, quando o INPES veio para Patos de Minas, para mim foi uma solução que resolveu o meu problema de fazer uma pós-graduação. Já o Matheus Castro é de São Gotardo e fará parte da segunda turma do curso de pós-graduação em implantes dentais do INPES. Estou bastante confiante, empolgado, que vai ser um ótimo curso. Já tive referências de 2 amigos que
estão fazendo o curso na primeira turma e bastante empolgado, que vai ser um ano de muito aprendizado e muitos estudos. Com diversos cursos de especialização em tratamentos odontológicos, o INPES está à disposição da população de Patos de Minas e região e fica na Rua Major Gotti, número 1983, no bairro Cônego Getúlio. Para saber mais sobre o Instituto, acesse o Instagram @INPES Patos de Minas. A gente muda de assunto porque foi julgado nesta quarta-feira no Fórum, em Patos de Minas, o acusado de um homicídio ocorrido em junho de 2013. Sem comparecer no próprio julgamento, Devair dos 6 Dias foi condenado a 12 anos de reclusão em regime fechado pelo homicídio qualificado por motivo fútil de Washington Alves dos Santos, crime praticado na noite de 18 de junho de 2013 em um bar no bairro Coração Eucarístico. A acusação foi no sentido de um homicídio qualificado pelo motivo fútil, já que eles teriam se desentendido porque a vítima teria derrubado uma bicicleta e quebrado um orelhão, o que teria levado ao autor, o Devair, a um estado de ânimo exaltado e desferido um golpe de faca contra ela. Washington Alves dos Santos tinha 18 anos de idade e, segundo os autos do Ministério Público, morreu após ser esfaqueado com um único golpe no pescoço. A defesa pleiteou o decote da qualificadora, já que é discutível juridicamente a existência do motivo fútil, uma vez que supõe-se ter havido uma briga entre eles, uma discussão acalorada e uma briga entre eles, o que desconstituiria a qualificadora, o que não foi acatado pelo Conselho de Sentença. De acordo com o defensor público Valner Dias, as teses defensivas que poderiam resultar na redução de pena de Devair foram rejeitadas pelo júri. A defesa levantou também a possibilidade de haver o privilégio, a causa de privilégio, né, a injusta provocação da vítima, o que teria gerado no autor o domínio de violenta emoção, fazendo incidir por esse motivo essa causa de privilégio, o que foi afastado também pelo Conselho de Sentença. Os jurados entenderam que não era esse o motivo, razão pela qual ele foi condenado pelo homicídio qualificado pelo motivo fútil. Familiares de Washington participaram do julgamento e se pronunciaram sobre a sentença de Devair. É muita angústia, sabe? Muita dor com a mãe, sabe? Mas, infelizmente, Deus é bom, sabe? A gente esperou esse tempo todo, né? Pra acontecer isso, escutar uma notícia boa dessa, né? Mas, infelizmente, hoje a gente sai daqui muito feliz, sabe? Seja ele onde estiver, sabe? A gente lutou por ele, continua, sabe, a manter o mesmo jeito onde ele está e graças a Deus, muito obrigada a todos, sabe, fico muito agradecida e só agradecer mesmo. Devair não terá direito a recorrer em liberdade e um mandado de prisão preventiva em seu desfavor foi decretado, haja vista que o paradeiro do mesmo é incerto, o que impossibilitou até que ele fosse intimado para participar do julgamento. Ele tem o direito de não participar do processo, ele não precisa participar. A única consequência disso é que o processo segue sem a presença dele, entendeu? Então, assim, ele não é obrigado, não há nenhum prejuízo para ele decorrente da lei pelo fato dele não estar participando do processo. A gente não sabe o endereço atualizado dele, ele foi ouvido na delegacia, já que ele se apresentou, está em liberdade desde então, desde a data do fato, e não mais compareceu no processo para prestar esclarecimentos, que é um direito dele. O NTV News fica por aqui, volta amanhã às 19 horas. Obrigado pela companhia, tenham todos uma ótima noite e até lá.